Olha lá, primeiro episódio dos 7 Minutos Digitais. Eu rezo aqui para que Deus abençoe todos esses videocasts, né, que iremos fazer. Mas hoje eu tenho aqui o privilégio de fazer um videocast com uma pessoa muito querida, muito ilustre, muito importante, muito relevante. E a gente começa esses 7 minutos, sabe que senão eu desando a falar, com uma notícia aqui, ó. Brasileiro vence renomado prêmio europeu com tese sobre direito e tecnologia. Então, dá uma olhadinha só nisso aqui, ó. O Ricardo Campos, que está aqui, eu já vou passar a palavra para ele, grande professor da Goethe University, tive o prazer de ter estado com ele em julho, mas ele recebeu, faz umas 2 semanas mais ou menos, o European Award for Legal Theory, o prêmio da Academia Europeia de Teoria de Direito, e a obra foi considerada a melhor tese de doutoramento de 2022. Então, começo agradecendo esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com meu amigo Ricardo Campos e perguntando para ele, Ricardo, como é que você conseguiu essa proeza? Renan, primeiro é uma honra estar aqui com você, é uma honra estar junto nessa equipe do escritório também, com você e com todos os outros sócios. É difícil falar como foi, porque quando a gente escreve um livro, a gente não pensa no sucesso do livro, a gente pensa no ato de escrever. Mas a pergunta central que eu me pus nesse livro, e aí ligando à tecnologia, foi um artigo de um sociólogo alemão da década de 70, esse artigo, em que ele começa a perceber que o direito e a política, né, como a formação normativa ocidental, não estava mais resolvendo os problemas na era da globalização. E ele coloca uma pergunta muito importante nesse artigo. Ele fala: será que agora outros mecanismos ou esferas não se tornariam ou tornarão mais importantes, como tecnologia, economia e ciência, porque elas lidam não com normas que a gente tem que seguir, mas com processos de adaptação e aprendizagem. E hoje a gente passou aí, vamos por quase 50 anos, né, Renato? Dessa, e a gente está vendo cada vez mais o direito, ele passa a ser menos um direito que a gente tem que se orientar a ele, e mais um direito que passa a se adaptar às novas tecnologias. Esse é o tema central do trabalho. E uma das questões que a gente sempre conversa é onde é que vai chegar o direito, né, com a tecnologia? Será que o direito será substituído, trocado? O que vai acontecer? E conversando aqui com o Ricardo, eu lembrei do Lawrence Lessig, Sim. né? Dentro da sua pergunta, do seu questionamento. O Lawrence Lessig, que todo mundo me conhece, sabe, eu gosto de citar, o livro dele, The Code and the Other Laws from Cyberspace, lá de 1997, em que ele falava, na verdade ele previa, né, que quem teria o poder seriam aquelas pessoas ou empresas que tivessem o código. O código hoje dá poder, efetivamente. A gente está aqui no momento de eleições. Fala-se muito de fake news, de remoção de conteúdo, de controle, de impulsionamento de conteúdo. Tudo isso é código. E são essas questões, essas, eu diria, nuances entre o direito e a tecnologia que nós vivemos, na realidade, hoje, que você, inclusive, estuda, leciona lá em Frankfurt, na Goethe University. Como é que está o pensamento europeu? Como é que fica esse cenário na Europa? O que você acha que vai acontecer? Olha, a Europa ela tomou um caminho interessante na última década de criar agendas digitais. A agenda digital europeia é pensada a cada 10 anos. Por exemplo, GDPR, que inspirou a nossa LGPD, fez parte da primeira agenda digital, de 2010 a 2020. Hoje a gente está na agenda digital de 2020 a 2030, que inclui inteligência artificial e também questões, por exemplo, ligadas à política industrial, como, por exemplo, a alocação de fábrica de chip. Como o chip é muito importante, não só para computadores, mas para carros, para aviões, a Europa também está retornando uma ideia francesa de política industrial, mas dentro dessa agenda digital. Então, a agenda digital, a digitalização se tornou um fator extremamente importante para a Europa como posicionamento global da própria economia. Então é uma agenda altamente tecnológica, mas regulada.
Isso, e aí que entra um pouco o paradoxo, né? Por exemplo, o Vale do Silício você não consegue replicar, né? Então a gente está aí para analisar se essas agendas vão realmente surtir efeito ou se ela talvez se essas agendas vão acabar minando a produtividade e a inovação. A gente não tem ainda Porque uma resposta clara. a Europa hoje inspira, né, muito, quase todo o trabalho legislativo do mundo ocidental. A gente fala que quando a gente quer saber o que pode acontecer do ponto de vista regulatório, especialmente quanto à tecnologia, vejam o que está acontecendo na Europa, né? Normalmente isso se replica nos outros países, principalmente sul-americanos. Mas aqui no Brasil nós temos também algumas novidades interessantes, né? Alguns casos, inclusive, muitas vezes, que acontecem aqui primeiro e depois no resto do mundo. Quais são os principais desafios aí do dia digital para a gente encerrar os 7 minutos? Olha, Renato, eu acho que o principal desafio é conceber um direito como código, como você começou, ou numa linguagem desse sociólogo que eu citei, um direito que migra de construções normativas para construções cognitivas e de adaptação, em que o direito também aprende e gera conhecimento. Só para pensar no direito administrativo, a gente teria agora um direito administrativo que muda totalmente o arsenal de, de supremacia do público sobre o privado e para um direito administrativo que passa a ser lateral, de toque, de irritação e produção de conhecimento. Tem muita coisa para acontecer. E uma pauta, você falou de pauta de agenda, né? E quanta agenda a gente tem, inclusive teremos nesses 7 minutos digitais, videocast, Ricardo Campos. Deus te abençoe. Obrigado pelo convite, Renato. Avante, Tamo junto. avante.